Tem também o estado do Amazonas, que foi um estado pioneiro dessas climáticas. Em 2007, ele aprovou duas leis importantes, que é a Política Estadual de Mudanças Climáticas e a Lei do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, que estabeleceu um pouco o arcabouço legal para a questão de serviços ambientais e fala especificamente de RED, mas com foco nas unidades de conservação estaduais, principalmente pela questão fundiária, né? Porque a questão fundiária, quando a gente fala de RED, ela ainda é um gargalo, porque muitas vezes ela se confunde com quem é realmente proprietário da terra, com quem é o beneficiário de possíveis projetos de RED que venham a ser gerados nessa área. Então, foi uma estratégia do governo de iniciar com essas áreas pela questão de ter essa titularidade claramente definida. Hoje o Estado está discutindo a Política Estadual de Serviços Ambientais, que visa complementar a política de mudanças climáticas, tanto em termos fundiários, quer dizer, ela visa considerar todas as outras categorias, terras privadas, terras indígenas, outras unidades de conservação, outras categorias de terras públicas, mas também as outras categorias de serviços ambientais, quer dizer, biodiversidade, regulação hídrica, belezas cênicas, enfim, ela vem realmente para complementar esse arcabouço que foi criado pela Política Estadual de Mudanças Climáticas. É um processo bastante interessante, porque ela está sendo desenvolvida no âmbito do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas. A Nathalie também acompanhou bem esse processo enquanto estava à frente do CECLIMA. E é bastante interessante porque teve a participação bem ativa da sociedade civil, que foi realmente quem definiu um pouco as bases de quais iriam ser essa política. O IDESAN é coordenador da Câmara Temática de Florestas, que foi o grupo que se envolveu mais diretamente. E foi interessante porque essas instituições que participaram do debate, elas realmente criaram os subsídios e os elementos que essa política devia conter, e o Estado contratou um consultor jurídico para traduzir essas demandas da sociedade civil em linguagem jurídica. Então, foi um processo bastante interessante, bastante participativo, e o Estado está começando agora também um estudo sobre como provavelmente vai ser o desenho de um futuro sistema estadual de RED, né? Qual é a proposta do Estado para realmente fazer o capítulo específico de RED funcionar no Estado. Em termos práticos, a gente tem no Brasil, como eu falei, 7 projetos de RED em estado bastante avançado. Tem um guia que está disponível no site do IDESAN, que a gente fez junto com a TNC, que é o mapeamento desses projetos. Tem esse mapinha onde a gente vê a questão geográfica, né, onde esses projetos se localizam. A gente vê que a grande maioria é realmente no bioma amazônico. Ele prevê aí a redução de emissões de aproximadamente 267 milhões de toneladas de CO2 em tempos diferentes, né? Cada projeto tem uma duração diferente. Eu aconselho vocês a realmente darem uma olhada nesse guia, que é bastante interessante. E tem também diversos outros projetos em desenho e estruturação, quer dizer, esses projetos que a gente mapeou, eles são os que realmente têm as suas questões metodológicas mais avançadas, mas tem diversos outros que também estão sendo aí construídos. E tem o Fundo Amazônia, que é um dos principais destaques, uma das principais atividades que a gente cita quando fala de RED no Brasil, que foi oficializado em agosto de 2008, teve uma doação inicial de 1 bilhão da Noruega para ser desembolsado em 7 anos e teve uma doação adicional de 21 milhões de euros da Alemanha. É importante dizer que o Fundo Amazônia ele não gera créditos, né, ele não gera offset, ele não gera compensações, quer dizer, a Noruega ela não pode abater de uma possível meta obrigatória essa doação, essas reduções de emissões que ela contribuiu, porque ele é um fundo voluntário, quer dizer, a Noruega não tinha uma obrigação mandatória de doar esse recurso financeiro. Hoje, no último reporte que o fundo fez em julho de 2011, tinham 13 projetos já contratados, que somavam 191 milhões e tem outros diversos projetos nos diversos ciclos de aprovação, né? Tem, se não me engano, 60 e poucos projetos. Na página do Fundo Amazônia tem informações bem mais detalhadas sobre quais são os projetos aprovados, quais são os objetivos de cada um desses projetos e quais são os outros que estão também na fase de análise. Então, dois exemplos de projetos. O primeiro é o projeto do Juma, onde o IDESAN foi coordenador técnico e ele é proposto pela Fundação Amazonas Sustentável junto com o governo do estado. Ele foi o primeiro projeto de RED a ser validado na Amazônia brasileira no padrão CCB, que é um padrão voluntário que visa garantir que os projetos eles geram não apenas benefícios climáticos, mas eles também geram benefícios adicionais às comunidades e à biodiversidade presente no local. Ele é desenvolvido
numa RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que fica em Novo Aripuanã, no sul do estado, numa área de 589 mil hectares. É uma área sob alta pressão de desmatamento, porque como nesse mapinha vocês veem que a reserva está aqui, né? Ele tem 3 eixos rodoviários, que é a Transamazônica, a BR-319 e uma estrada municipal, quer dizer, ele está em um delta, né, de eixos rodoviários, e a gente sabe que a pavimentação de estradas é um dos principais vetores de desmatamento na Amazônia, porque você dá acesso a áreas antes inacessíveis, né? Quer dizer, a partir do momento que você abre um eixo principal, começa um processo que a gente chama de espinha de peixe, né? Que é quando você começa a abrir eixos secundários a partir dessa estrada e você vai ampliando cada vez mais o acesso à floresta. Então você vai aumentando a área de desmatamento. Então ele está sob uma pressão de desmatamento bastante forte. É um projeto que começou em 2006 com a criação da reserva, e o objetivo é criar e implementar a ideia do GILMA como uma estratégia do governo para conter o desmatamento, né? Como eu falei, o primeiro projeto de RED a ser validado no CCB foi validado por uma empresa que chama Tuvisud, que é uma empresa apta a validar projetos de RED no padrão CCB. E ele, na verdade, é o resultado de um processo de construção técnica e política do Estado do Amazonas, que começou em 2002, quando o governador Eduardo Braga assumiu, e começou um projeto que se chama Zona Franca Verde, que tinha como objetivo dar um novo olhar para o desenvolvimento político do Estado, quer dizer, desenvolver o Estado economicamente, mas com esse fundo ambiental bastante presente, né? Então, às vezes, quando a gente fala do GILMA, parece que foi um processo simples, né? Foi só o Estado que resolveu fazer um projeto, mas não, ele já vinha de um processo de construção política e técnico também bastante antigo. E ele, na verdade, ele é o resultado também da implementação das políticas, como a Política Estadual de Mudanças Climáticas, do Sistema Estadual de Unidade de Conservação e da própria criação da FAS, da Fundação Amazônia Sustentável, né? Então, o IDESA foi coordenador técnico do processo de construção do DCP, que é Documento de Concepção de Projeto, que é o documento que você submete à validação, e do processo também de validação, mas quem propõe e quem implementa o projeto realmente é a Fundação, junto com o governo do Estado.